bem com vocês? Meu nome é Emerson Modesto, estamos aqui então para mais uma videoaula de História e nessa videoaula nós falaremos sobre a independência do Brasil. Falaremos dentro do contexto da independência do Brasil também sobre o período joanino, para que nós possamos entender esse processo até que culminou nessa independência. E a independência do Brasil, se vocês virem aulas anteriores nossas sobre, por exemplo, a independência da América Espanhola, nós vamos ver que ela é totalmente atípica daquilo que já estava acontecendo, ela é atípica, ela é diferente desse padrão de independências que nós tínhamos aqui na América. E para a gente fazer isso, assim como nas nossas outras aulas, nós vamos então nos apropriar de um slide, né? Eu vou colocar aqui para vocês o slide para que a gente possa começar. E quando a gente se fala então em independência do Brasil, a gente tem que entender que dentro desse período, né, há uma relação grande e muito forte entre Portugal e Inglaterra. E essa relação que havia entre eles era chamada de Tratado de Methuen. O Tratado de Methuen, então, ele determinava que Portugal ele venderia vinho e azeite e, em contrapartida, né, a Inglaterra venderia tecidos para Portugal. Era um acordo eterno que possibilitava também essa união comercial que tinha entre eles, mas que não era relativa à colônia, até porque era referido-se ao monopólio comercial que tinha de Portugal com relação à sua colônia. Mas que, mesmo assim, a Inglaterra ela lucrava muito dentro dessa perspectiva econômica. E a gente vai ver que já agora no governo de Dom João VI e a Carlota Joaquina, é o que vai acontecer, então, esse pontapé final para que nós entendamos do processo de independência. É claro que, dentro desse processo, a gente entende que Portugal, naquele momento, o cenário europeu não era favorável para a permanência da família real lá em Portugal. A gente vai entender que, dentro desse cenário, o Marquês de Pombal ele já dizia ao rei de Portugal para que eles viessem para aqui, né, para que os reis de Portugal viessem para a colônia, porque não era lícito governar tamanha riqueza de tão longe. E ele sabia que a fonte econômica, a fonte da riqueza de Portugal naquele momento estava concentrada aqui na colônia. Então, eles já influenciavam também, já havia o pensamento da família real de poderes vir para a colônia para gerenciar essa riqueza, estão perto, evitar o contrabando e tudo mais. E a gente vai ver então que a transferência da família real, ou a vinda da família real para o Brasil, ela vai acontecer em 1808. E lá na Europa também está acontecendo a invasão de Napoleão Bonaparte, que já estava dentro do Império ali, conquistando os países europeus e que já estava vindo para conquistar também a Portugal. Dentro desse cenário, nós vamos ver que o Dom João VI ele vai pedir o apoio à Inglaterra dentro dessa relação que eles já tinham também, em que a Inglaterra vai trazê-los para a colônia, né, para a América, vai trazer a corte portuguesa junto com sua família e tudo que eles tinham. Então, a influência para vir, eles já tinham para estar chegando. Aqui vai estar se referindo, então, esse avanço. Então, a Península Ibérica, que é essa parte aqui, ó, onde eu estou girando o mouse, ela vai ser toda tomada por Napoleão, onde que a Inglaterra não vai ter essa relação devido ao que nós chamamos do bloqueio continental, porque o Napoleão não consegue conquistar aí a Inglaterra, mas que vai tentar impedi-la de comercializá-la com a Europa. Algo que o próprio Dom João VI vai quebrar isso, né? E vai mostrar que a Inglaterra, e vai mostrar para os outros países da Europa que a Inglaterra também ainda tinha essa representatividade dentro do continente europeu. O que nós vamos ver então, que a família real então ela vem, né? Ela vai chegar em Salvador e assim que ela chega em Salvador, ela já vai ocorrer o que nós chamamos de mudança da capital. E eles vão mudar a capital, então, que antes era em Salvador, para o Rio de Janeiro. E assim que ele então desembarca em Salvador, até porque a Inglaterra então havia trazido, e é claro que eles iam querer algo em troca disso, vai acontecer então a abertura dos portos às nações amigas. No caso, as nações amigas seria a Inglaterra. E isso vai quebrar então essa questão do exclusivo colonial, né, que a colônia só deveria transportar para a Inglaterra, até por causa desse favor também, entre aspas, que a Inglaterra fez para o rei. E a gente vai ver também dentro desse cenário que vai haver um outro tratado de 1810, que vai ser o Tratado de Navegação e Comércio, e em que a taxação de impostos dentro do que a Inglaterra pagaria para os produtos portugueses seria menor, né, do que os produtos portugueses. E a gente vai ver também que vai ter um tratado de aliança e amizade,
onde o Dom João prometia reduzir e abolir o tráfico de escravos, onde também dava liberdade religiosa aos ingleses, onde proibia a Inquisição no Brasil e dava direito aos ingleses, então, de retirarem madeira das matas brasileiras. Ou seja, a Inglaterra, nesse momento, então, ela teria acesso direto às mercadorias do Brasil, de comércio, com taxação de impostos inferior, e a Inglaterra não exerceria mais esse monopólio sobre... Portugal não exerceria mais esse monopólio sobre a sua colônia. Nesse momento, a gente vai entender que lá na Europa, no Congresso de Viena, após a saída de Napoleão, o Brasil, naquele momento, até pela questão da família real estar aqui, em 1815, vai deixar de ser colônia. Então, ele vai se transformar em Reino Unido de Portugal e Algarves. E isso vai estar referido, então, ao Congresso de Viena, e a gente vai ver que esse cenário, dentro da lógica dos portugueses, de Portugal, isso foi muito prejudicial para eles e catastrófico, né? Onde vai desencadear uma das revoluções lá, onde chama de Revolução do Posto, que nós veremos um pouquinho mais para frente. Mas a gente tem que entender que o período, então, em que a família real está no Brasil, desde que ele chegou em 1808 até 1820, esse período é chamado de período joanino, por causa de Dom João VI. E é nesse período, então, onde ele muda a capital para o Rio de Janeiro, e ele vai ter outras medidas, até porque ele vai trazer uma urbanização, ele vai modificar toda a estrutura social do Rio de Janeiro. É claro que terão as pessoas que desagradarão dessas medidas, mas, no geral, nós vamos ver que essa nova visão agora do Brasil, que não é mais colônia, isso possibilitava um investimento e o aumento do comércio muito grande com a Inglaterra. A gente vai ver, então, que as principais medidas, então, do Dom João, como eu falei com vocês, é a abertura dos portos, ele vai revogar o alvará que proibia a instalação das manufaturas na colônia, ele vai construir estradas, vai reformar os portos, ele vai incentivar o desenvolvimento da indústria têxtil e da metalurgia. Falamos do Tratado de Aliança e Amizade, do Comércio e Navegação. Ele vai criar 3 ministérios, a Guerra Estrangeiros, a Marinha e a Fazenda e o Interior. Ele vai fundar o Banco do Brasil, que é um banco que nós temos aí até hoje. Ele vai instalar a Junta de Comércio, vai instalar a Casa da Suplicação, que hoje é o Supremo Tribunal. Em 1815, então, o Brasil vai ser elevado a esse nível. A gente entende, então, que dentro desse viés econômico há muita mudança. Ele vai construir museus, ele veio com aproximadamente 15 mil pessoas, trazendo toda a sua casa, tapeçarias, livros, tudo. Ele trouxe muita coisa de lá, além de muita gente que veio também junto com ele. Então, o Rio de Janeiro ele passará por uma mudança drástica naquele momento, mas que era fundamental para esse novo viés político e até pela chegada também da família real. Onde a gente vai ver dentro dos descontentamentos que, em parte pela essa descentralização também de governo, até porque não era mais em Salvador, passa a ser no Rio de Janeiro e o Nordeste em Pernambuco, né? Gente, os pernambucanos, eles são muito representativos nessa parte de imposição da sua opinião, daquilo que eles pretendem. Então, o que eles veem que eles não se beneficiavam com essa mudança da capital, eles não tinham, eles deixariam de ter a influência que eles tinham. Então, os comerciantes portugueses, eles controlavam as atividades de importação e exportação, isso ia gerar endividamento, dependência. E Pernambuco, então, ele era um dos maiores centros de produção açucareira do Nordeste brasileiro, e ele estava atravessando uma grave crise econômica em razão do declínio das exportações do açúcar e do algodão. Além disso, uma grande seca assolou o Nordeste, e a insatisfação popular, então, aumentava diante desses pesados tributos e impostos que o Dom João VI cobrava. E a gente vai ver, então, que essa revolução, que vai acontecer de março a maio de 1817, eles vão querer declarar a república e a emancipação, então, do Reino Unido de Portugal e Algarves, no caso do atual Brasil. Eles vão se reunir, né, para tirar devido a essas insatisfações, só que as tropas portuguesas acabam com o movimento e seus líderes vão ser fuzilados. Mas isso não acaba com o ímpeto pernambucano de revoltas e revoluções que veremos também na aula de primeiro reinado, de segundo reinado e até
na questão do período regencial. Isso aqui foi até a bandeira que eles criaram, os pernambucanos criaram naquele período. E a gente vai ver, então, dentro desse cenário, né, as construções que o Dom João VI ele construiu ali dentro do Rio de Janeiro. E é claro que o cotidiano, então, da cidade vai mudar drasticamente. Vai aumentar a população, esse modo europeu de viver vai estar aqui. E vai acontecer, então, devido a essa lógica, não só do Brasil ter deixado de ser colônia, mas do rei estar aqui, do contexto geral, que lá em 1820 vai acontecer a Revolução do Porto, conhecido também como Revolução Constitucionalista do Porto, conhecido também como Revolução Liberal do Porto. E esse movimento propôs, então, criar uma Constituição para Portugal e exigia a volta de Dom João VI para Portugal. Não só dele, mas toda a sua família, né? Além do Brasil também voltar a ser colônia. Então, ali o Dom João VI vai ficar num impasse, né, com relação ao que ele deveria fazer, sendo que ele vê que a melhor estratégia naquele momento era ele retornar para Portugal, coisa que ele faz em 1821. E ele vai deixar, então, aqui o Dom Pedro, que era o herdeiro dele, né, até pela questão de acalmar os ânimos, né, em Portugal, e voltar e depois ver o que está acontecendo e pedir para que o Dom Pedro, no caso, na vez coroado, ele voltasse para lá. Assim que, então, que Dom João VI ele volta para Portugal, ele vai ser pressionado pelos portugueses a aceitar as exigências, onde não vai ser considerado mais um monarca absolutista, mas agora uma monarquia constitucional. E ele vai exigir também a volta de Dom Pedro para Portugal. Coisa que Dom João ele vai, dentro desse cenário também, ele sai esvaziando os cofres do Banco do Brasil, levando tudo para Portugal. E aqui no Brasil a gente vai passar por um cenário que vai ser referido isso dentro do primeiro reinado, mas de cenário de um pouco de crise também, de instabilidade. Algo que Dom João VI também, durante o seu período, ele vai anexar territórios também ao Brasil, que era chamado de Cisplatina, atual Uruguai. É algo que vai ser perdido também durante o primeiro reinado. Mas a gente entende, então, que assim que Dom João VI volta para Portugal, então formam-se 3 partidos. O português, que é o que mantém esse monopólio comercial e que não era tão favorável, né? Era o retorno e não era favorável ao cenário que o Brasil encontrava naquele momento e queria o cenário antes de 1808. O brasileiro que queria então a promulgação então ou de uma república ou de uma monarquia, queria a independência mesmo, a criação de um país dominado por grandes proprietários, e o radical, que quer a independência e a influência dos liberais. Então aqui há um cenário que a gente vai ver ou do Brasil continuar sendo uma monarquia com Dom Pedro, ou dele se tornar independente de fato ali nesse período. E para a gente entender isso, então, a gente sabe que durante o período joanino, o Dom Pedro, ele na verdade ele casou várias vezes, né? Mas o principal casamento dele com a Carlota Josefa Leopoldina Francisca Fernanda de Habsburgo-Lorena, né? A Leopoldina, gente, essa aí vocês têm que gravar com certeza. A arquiduquesa, então, da Áustria vai se casar com o Dom Pedro. E o relacionamento deles vai ser muito conturbado, até porque, pela questão dele ser muito mulherengo, né, dele ser muito saidinho, o Dom Pedro, a gente via que a Leopoldina vai sofrer muito na mão dele, nessa questão sentimental. Mas em questões racionais e de pensamentos políticos, a Leopoldina é a grande orquestrante, junto com José Bonifácio, então, da independência do Brasil. Que é a Dona Maria Leopoldina. Como eu falei com vocês, ele também vai casar com a Amélia, né, que vai ser a Marquesa de Santos, algo que vai trazer muita confusão e tudo. Enfim, a gente vai ver que as cortes portuguesas, então, elas exigiam a volta de Dom Pedro. E Pedro, então, se recusa a retornar, e ele também passava a ver que aqui havia os conflitos entre brasileiros e portugueses, e as pessoas influenciavam a ele a permanência aqui. Minas Gerais, São Paulo e Rio de Janeiro influenciavam ele a permanência, até pela essa questão da riqueza que tinha aqui na colônia e dele gerenciar toda essa riqueza e acabar com isso. E a gente vai ver, então, que em 1822, o Dom Pedro, então, ele vai, dia 9 de janeiro, ele vai decidir ficar, nesse dia vai ser conhecido como o Dia do Fico, e no Dia do Fico, o Dom Pedro, então, ele decide acatar essa demanda, então, dos brasileiros na permanência, em ficar aqui no território e poder, então, gerenciar o território formando aqui uma monarquia.
E a gente vai ver que para consolidação disso, ele precisava, então, de fazer uma breve viagem para Minas Gerais, para São Paulo, para consolidação desses, como é que eu posso falar assim? Daquilo que estava sendo pedido para ele nesse momento. E a gente vai ver, então, que ele, lá em São Paulo, ele indo às margens do Rio Ipiranga, aí vai ter várias vertentes com relação ao que ele estava fazendo às margens do Rio Ipiranga, mas não é o foco da nossa aula aqui. E a gente vai ver, então, que às margens do Rio Ipiranga ele vai declarar, então, no dia 7 de setembro, a independência ou morte. Aqui nós estamos vendo, porque nesse período, né, chegou, então, uma carta lá no Rio de Janeiro, em que quem recebeu essa carta foi a Leopoldina, até porque Dom Pedro nem estava lá, que as tropas lá em Portugal, sabendo dessa movimentação social que havia aqui, o Dom João enviou uma carta falando que estava enviando tropas de Portugal para conter isso aqui. Aí você entende o que é independência ou morte. É uma encruzilhada. Ou vocês ficariam independentes ou o exército português chegaria aqui. Então, ele percebe que diante desse encurralamento, ou ele declara independência ou morte, algo que ele vai fazer, então, às margens do Rio Ipiranga, e o dia conhecido como 7 de setembro de 1822. Só que há um longo processo de emancipação. No caso, nós vamos ver, a 12 de outubro de 22, que o príncipe foi aclamado imperador. Né? O Dom Pedro I, então, ele vai ser coroado no dia 12 de outubro, e o dia da independência, então, é caracterizado, então, como dia 7 de setembro. Aqui tem uma foto que refere isso, então, ao coroamento do Dom Pedro como Dom Pedro I. E aqui eu queria fazer com vocês um panorama que normalmente vai ser cobrado em prova de vocês. Vamos ver que esses quadros serão feitos posteriores, obviamente, à independência, e que muitos deles serão feitos até no governo também do filho dele, o Dom Pedro II. Mas há uma caracterização aqui desse quadro em que se refere, então, à independência ou morte, em que se coloca pessoas como participantes desse movimento, mas nós sabemos que isso na prática não existe, as pessoas não participam desse momento, não há participação popular dentro da independência do Brasil. O quadro é uma caricaturação desse movimento, como uma representatividade da população e das pessoas se sentirem pertencentes a esse movimento. O outro que nós vemos, né, pintado então pelo Pedro Américo, a gente vai ver também que aí já algo mais majestoso, com cavaleiros e tudo, e essa participação, dentro dessa repercussão mesmo que vai dar, dentro do viés da independência como algo grandioso para o nosso país. Não que não seja, tá? Mas que está em outros moldes, que não são os moldes da América e de outros lugares também. Bom, a gente então está fechando e finalizando essa perspectiva que nós fizemos aqui então as características do período joanino, e dentro das características do período joanino então nós colocamos a vinda dele para cá, as influências que teve na Europa e como que isso desencadeou até 1820 a saída dele e até 1822 então, com o processo de independência. Claro que aqui eu fiz uma abrangência geral desse movimento. Eu espero que vocês possam ter entendido e que vocês possam assistir também às nossas próximas aulas. Fiquem com Deus.